Estamos entrevistando Roelf Cruz Risolo, neurocientista e professor da Unesp. Ô Roelf, eu pedi para você pensar em umas palavras para a gente ficar um pouco mais pessoal. Eu quero uma qualidade sua. Uma qualidade minha? Eu acho que eu tenho um tipo de inteligência legal para o trabalho que eu faço, porque é analítica e porque consigo que as pessoas que trabalham perto de mim fiquem à vontade. Isso significa o quê? É inteligência emocional? Se é que não gosto muito do termo inteligência emocional porque foi meio que mal usado, mas esse é um tipo de inteligência emocional. E um defeito? Sou muito desorganizado. Desorganizado e distraído. Renata reclama? Reclama. Distraído para um cientista não é um perigo? Tenho gente que me ajuda. O que é agradável que você gosta de fazer? Eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, eu acho que gosto das coisas que geram conhecimento. Mas é ler em sentido geral? Geral. Tudo gera conhecimento. E o que é desagradável? Pessoas dramáticas. Desagradável pessoa dramática. Enche muito o saco. Medo, você tem algum? Tenho medo. O principal medo que eu tenho é relacionado com meus filhos. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com eles. Acho que é um medo natural. Arrependimento você tem? Sim, tenho vários, mas um que é o que eu sempre cito, não ter me dedicado a aprender um instrumento musical, que eu gostaria muito. Mas você pode continuar com o sax, você já toca 3 músicas. Agora eu descobri como é difícil. E um cientista que você admira? Esse não tem, Carl Sagan. E por quê? Porque ele, além de ser um grande cientista, dedicou boa parte do seu tempo a mostrar para as pessoas que a ciência é fascinante. Isso que é importante. Sair do laboratório e mostrar para as pessoas que ciência é muito legal, muito divertida e muito importante. Eu pedi para você pensar numa frase também, pensou? Uma sentença. Uma frase do professor Ivan Izquierdo, lá do Porto Alegre, ter boa memória é saber esquecer. Há quem diga que a gente deve usar a memória como usa dinheiro, né? Que é gastar na coisa certa. Primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre essa história de usar a memória na coisa certa, porque hoje a gente tem muitos dispositivos para acessar o conhecimento. Mas antes eu quero saber... Na minha época, assim, de estudante, lá atrás do ensino fundamental, falava-se que a gente só usava 10% do cérebro. É bobagem isso? É uma bobagem. Usamos todo o cérebro todo o tempo. Inclusive, às vezes, dormindo. Inclusive dormindo, né? Você tem que pensar. Tem atividade, tem sonhos, tem atividade. Não há uma parte que esteja inativa. O homem de hoje usa mais ou menos o cérebro que há 50 anos. Sim. Eu estou perguntando, ele usa mais ou menos? Há estudos sobre isso? Ou ele usa diferente? O mundo que nós temos hoje é um mundo muito diferente de 50, de 100, de 200 anos. Então, cada vez mais, nós precisamos um cérebro analítico para entender as coisas, porque as coisas são cada vez mais complexas. Então, nós usamos mais. Usamos mais. Agora, eu não sei se as pessoas estão utilizando. Eu diria, francamente, que 95% da população mundial não merece o cérebro que tem. E essa não no sentido de não usa o suficiente. Não pensa, não questiona, não analisa. Acreditava-se que o cérebro era daquele jeito e estava acabado. Hoje fala-se em plasticidade do cérebro. O que é plasticidade do cérebro? A plasticidade é a capacidade dele se alterar, digamos assim, de acordo com o que está acontecendo. Por exemplo, o ambiente é capaz de alterar as conexões do nosso cérebro. Então, o resultado do nosso comportamento é aquilo que vem pela genética determinado que forma nosso cérebro e depois a sociedade onde nós estamos imersos que acaba modificando essa circuitaria toda. Inclusive na orientação homossexual? Inclusive, é provável que sim, não há uma definição muito... Esse é um panorama um pouco nebuloso ainda. Mas em relação ao cérebro do homossexual, eu li alguma coisa no seu blog que eu gostaria que você falasse. Eu mostrei um estudo lá indicando que o cérebro do homossexual se assemelha ao heterossexual do sexo oposto. Em algumas características, em algumas conexões e em alguns tipos de análise de comportamento. De comportamento é óbvio, né? Mas o que se viu agora é que parte da circuitaria, digamos assim, que está por trás de alguns comportamentos tem essas características. Mas como o cérebro interage com o social...
É vai e difícil, volta. às vezes, é difícil determinar. O cientista é insensível à dor do animal que utiliza como cobaia? Nunca, nem pode. Acho que de todas as atividades que utilizam animais, desde vestiário, alimentação, até diversão, trabalho, a ciência é a que tem mais preocupação ética em relação ao cuidado e ao bem-estar dos animais. Eu acho que não tem outra. Nós temos, a toda hora, nós somos julgados pelas características éticas dos nossos experimentos. Então, isso aí é impossível. Você fala que nós somos animais morais na base biológica. O que significa isso? É que algumas características que nós chamamos de moralidade hoje em dia vêm de uma necessidade de cooperação, de empatia, de altruísmo, que já se observa em outras espécies e que vem da necessidade de viver em grupo. O grupo, a sobrevivência individual, que a gente sempre luta pela sobrevivência individual, nos animais que vivem em grupo, ou nos animais gregários, depende de um grupo coeso, que saiba se defender, unido, e para isso você tem que ter uma série de atitudes em relação ao grupo positivas. Grupos que são quebrados por atitudes como egoísmo, violência, roubo, são grupos que não são mais coesos e perdem em relação a outros grupos. Isso se observa em outros mamíferos, em primatas, e se observa, pelas evidências, ao longo da nossa evolução como Homo sapiens. A homeopatia é medicina? A homeopatia é uma especialidade médica, até agora eu não sei como. E por quê? Você não, como cientista... Não, vamos explicar isso aí, porque às vezes gera um mal-entendido e eu não quero que nenhum homeopata fique bravo comigo. Sei. A homeopatia proporciona um tratamento para o paciente onde o paciente se sente muito amparado, protegido, entendido pelo médico. Ele sente que esse médico se preocupa realmente por ele, né? Então, isso acaba gerando também um clima que melhora na cura de algumas doenças. O que eu chamo a atenção sempre é que a medicação homeopática, de tão diluída, não tem praticamente moléculas do princípio ativo. Quer dizer que quando você está tomando uma medicação homeopática, você está tomando água puríssima. É isso que eu digo. E isso não é uma opinião minha, é química. E você diria que é a mesma coisa de placebo? Sim, essa é a definição de placebo, praticamente. E não quer dizer que a homeopatia não cure, porque placebo cura também. Cura também. Tem uma importância fisiológica grande. Você acreditar que ele vai curar, sim, é isso? Sim, essa autossugestão é importante. O que fique claro é isso, a medicação... A autossugestão é importante na cura. Sim, não de tudo, claro, mas tem algumas doenças que respondem bem a essa autossugestão. Essa autossugestão. Mas que fique claro que a diluição do medicamento homeopático é sobre o que estamos falando aqui, que é placebo. Se você tiver que se acalmar com um chazinho de erva cidreira ou com um remédio homeopático, você vai usar qual? O chá de erva cidreira é muito mais concentrado. Dê um exemplo de quando a nossa vontade tromba com o politicamente correto. Você falou isso, que a nossa vontade às vezes tromba com o politicamente correto. Explique. Vamos explicar, às vezes a gente consegue, né? A gente sempre tem que pensar que o nosso cérebro não evoluiu para a realidade que nós estamos vivendo hoje, nos últimos 100 anos, 500 anos. Nós temos uma história de evolução de milhões de anos, e no caso do Homo sapiens, pelo menos 200 mil. Então, nesses 200 mil anos, 190 mil, nós passamos em condições muito diferentes das que temos agora. De hostilidade, num ambiente muito perigoso, sem essa quantidade grande que nós temos de alimentos, etc. Então, geladeira, né? Geladeira, alimento a toda hora, o que a gente quer, principalmente um segmento da população, claro. E nosso cérebro, então, evoluiu para sobreviver nas savanas africanas. E quando chegamos nos tempos atuais do politicamente correto, isso se choca com alguns critérios que a sociedade te impõe. Poderia te dar um exemplo, a monogamia. Não há nenhum estudo que indique que essa é a melhor relação em relação aos nossos... Inclusive no reino animal há pouquíssimos monogâmicos, né? Entre os primatas, acho que nenhum, que eu saiba. É um exemplo. Você afirmou que toda biologia, que é o estudo da vida, só faz sentido se analisarmos os fenômenos como um processo evolutivo. Fale disso. Essa é uma frase do Dobzhansky, na realidade, né? E está muito correta.
tudo que conhecemos de biologia, e aqui temos que colocar as ciências da saúde, como a medicina, quando a gente analisa por que uma bactéria de repente fica resistente a um antibiótico, só pode ser analisado no contexto da evolução mesmo. Num artigo seu, você fala que as mulheres são obcecadas pelo tamanho do pênis. Eu sempre achei que fossem os homens, achei que elas não ligassem tanto. Fale. Eu acho que a gente acaba ligando por causa delas, né? Provavelmente. Esse é estatístico, né? Isso são entrevistas, etc. Agora, o que a psicologia evolutiva, que acho uma área muito legal e que no blog isso sempre dá muita controvérsia, etc. Ela quer saber por quê, por que tem essa obsessão, né? E aí lá no blog mais ou menos a gente explica. Explica. E você explica lá no blog também por que o homem tem obsessão por seio grande? Também explicamos. Então vocês vão ter que ir lá ao blog, eu já li. A ciência está provocando a percepção que se está fora do corpo sem relação com espiritualidade. Então, a ciência está mostrando que essa sensação de se estar fora do corpo não tem nada a ver com espiritualidade. Fale disso. São experimentos muito recentes e muito intrigantes que mostram que ativando determinadas regiões do cérebro, você produz essa sensação de um desprendimento entre tua consciência e teu corpo físico. Não é uma viagem astral, nada disso. Sim. É uma forma de enganar o cérebro, de enganar essa região que é a que cria essa relação entre teu corpo e a ideia que você tem do teu corpo. Porque é só uma ideia, a ideia que você tem do teu corpo. E aquela sensação de paralisia durante o sono que muitos de nós já experimentamos? Também está no blog, é bem legal. Eu descrevo lá, inclusive, uma experiência que eu tive, que eu tinha muito quando eu estava na faculdade, essa paralisia do sono. Eu não entendia, a gente sempre atribui coisas místicas, mas há uma explicação natural e bem legal sobre esse processo aí, que está relacionado com as fases de sono que a gente passa quando está dormindo. Ô, Ruelf, a felicidade é baseada em química? Sim. Fale algumas químicas que interferem na felicidade. A felicidade é uma coisa muito complexa de definir, começando por aí. Mas, digamos, o prazer, vai. Aí é mais fácil. A sensação prazerosa, o que nós sabemos hoje, mais uma vez pelas evidências que nós temos até o presente momento, é que, na realidade, ela é o produto da ação de determinadas substâncias químicas neurotransmissores, como a oxitocina, a serotonina, as endorfinas, a dopamina, em áreas específicas do cérebro, do nosso cérebro. Se a gente não conseguir comprar felicidade, então prazer a gente compra. Prazer a gente tem que ir atrás. E, aliás, o prazer é fundamental para o nosso cérebro. Temos que perder aquela imagem do que prazer é ruim, né? O prazer é fundamental. A saúde do nosso corpo e do nosso cérebro depende de duas coisas: ir atrás do prazer e fugir da dor. Olha, que fique claro isso aí. Ir atrás do prazer e fugir da dor. Isso que gera um cérebro sadio. Não há nada a ver entre prazer e imoralidade. Pelo amor de Deus, vamos ficar claro com isso aí. Que história é essa de que o cérebro está procurando uma interface que não seja o corpo? Os cientistas que estão procurando, na realidade, porque nós temos uns casos, uma pessoa tetraplégica, ele tem um cérebro funcionando perfeitamente, mas a interface através do qual esse cérebro age no mundo não funciona mais, porque as conexões foram perdidas. Então dê aquele exemplo da Copa do Mundo. Então, o Nicoleles, que é o grande neurocientista brasileiro da atualidade, candidato a prêmio Nobel, tem essa proposta de o pontapé inicial da Copa do Mundo ser dado por dois adolescentes tetraplégicos vestindo uma veste, um exoesqueleto, digamos assim, uma veste externa, comandada pela mente, comandado pela vontade. Então, essa é uma forma de substituir o nosso corpo, né, natural, por uma nova interface. Uma nova interface. Mas se a gente está fazendo, por exemplo, uma perna mecânica, é uma interface, não é? É uma interface, mas ela ainda não tem o comando da nossa mente, né? Para a gente terminar esse bloco, o que é que a Unesp tem representado na sua vida? Muito. Foi oportunidade. Eu sou uma pessoa privilegiada, porque trabalha no seu hobby. Eu, cada vez que vou na universidade, é como se estivesse indo me divertir. Todas as coisas que faço na universidade são extremamente prazerosas, todas. Na volta, nós vamos perguntar para ele se ele é ateu. Até já já.